Olá, esse é o 11º vídeo da série Escrevendo 30 linhas e hoje vamos tratar do desenvolvimento 2, os dados do argumento 2, ok? A citação. E faço aqui a errata, porque no vídeo passado era para o vídeo 10, eu falei que era o 11, mas o 11 mesmo é esse aqui, tá bom? Então, como eu não percebi essa questão e a edição ela é feita de forma contínua, não tem como eu ficar editando e voltando e regravando e isso aconteceu. Mas o conteúdo é o mesmo, o conteúdo, as linhas continuam sendo escritas do mesmo raciocínio, ok? E nós vamos hoje tratar da citação, né, que não não tem regra enquanto a citação. A única regra é você mencionar o nome do autor, tá? E quem sabe a obra dele, né? E eu tenho preferência em máximas. Máximas, o que que é uma máxima? É um raciocínio máximo de uma obra de um autor, ou que ele citou, né, uma frase marcante que ele citou num dos seus livros, tá? Então, cada autor tem uma máxima e o que deixa ele é uma frase específica que deixa ele em bastante destaque. Que pode ser, eu venho usando as máximas há bem tempo nessas redações e isso ela me proporcionou sim e garantir uma pontuação, numa ótima pontuação, né, conforme lá o que é exigido, ok? E tem como fugir, é preciso saber o que você está escrevendo ali e determinando, né, o autor, tá? É não que você vai decorar o que o autor fez, não. É isso, decorar, vou decorar. Máxima não tem como, né? Você tem que colocar o fiel da máxima ali na tradução de português, se o autor for estrangeiro, tá? Se for nacional, você tem que colocar ali entre aspas, né, o que ele falou, o que ele citou. Também poderia, fugindo um pouco das máximas sobre as obras dele, você pode sintetizar a obra dele. O autor X, ele mencionou tal raciocínio e relacionar isso ao tema e o que você está desenvolvendo, ok? Então, vamos para a prática e vamos ler agora as três redações, nota 1000, para certificar lá como é desenvolvido como está sendo desenvolvido essa citação, esse dado do argumento 2, ok? Então vamos lá. Tira do participante aqui, pegando as três primeiras nota 1000 aqui, para analisarmos como ela desenvolveu isso. Como nós já podemos perceber, né? Aqui, ó, vai iniciar aqui, terminar aqui. Então, veja bem, como eu já falei, essa exposição do argumento 2, ela utilizou duas linhas aqui, né? Uma linha no máximo. E agora, no dado citação do argumento 2, ela veio, ó, nessa conjuntura, segundo a obra O Capital, aí ela mencionou uma obra, um livro, O Capital, né, escrita pelos filósofos economistas Karl Marx e Friedrich Engels. O capitalismo prioriza a lucratividade em detrimento de valores. Nesse cenário, aí ela citou os autores, tá vendo? E nesse cenário, diversas empresas no Brasil, e aí já linkou com o problema lá da nossa tese, tá? Ó, nesse cenário, diversas empresas no Brasil, estruturadas em base capitalista,
atuam a partir de mecanismos de financiamento e apoio e legislação que incentivam a exploração de territórios ambientais habitados por povos tradicionais, como a região amazônica, sem levar em consideração a defesa da sociobiodiversidade dessas comunidades. Bom, elas é isso que tem que ser feito. Citar o autor, né? Se souber a obra, você vai citar a obra ali e relacionar ela com o tema, ok? Vamos para a próxima. Não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, mas cada redação nota 1000 aqui, ela vai ter também aqui, ó, um comentário, né, do corretor da prova, tá? Vamos ver o que que ele falou aqui dessa citação aqui, ó. Veja bem aqui, ó. Redação do participante demonstra excelente domínio do texto dissertativo argumentativo, contemplando os princípios da estruturação do texto dissertativo argumentativo, com discussão, desenvolvimento, justificativas. Aqui, ó, tá logo aqui embaixo, aqui, ó. O segundo parágrafo trata da discriminação do estigma contra esses indivíduos no Brasil, no fundamento das ideias do sociólogo canadense Evan Goff. O terceiro parágrafo, aqui, ó, no caso é o nosso aqui. O terceiro parágrafo ressalta a perspectiva mercadológica do mercado corporativo brasileiro, com fundamento na obra O Capital de Karl Marx e Frederic Engels, enfatizando a exploração dos territórios ambientais tradicionais. Ou seja, ele dá uma análise completa, né, do que ele escreveu nessa redação, ok? Então vamos para a próxima aqui, nota 1000. Vamos ver o que ela nos apresenta aqui, ó. O cenário, vamos ver aqui. Notadamente, tá, a invisibilidade das comunidades históricas compromete o desenvolvimento do senso crítico frente à importância dessas organizações e construção identitária do país, cenário que comprova o pensamento da escritora brasileira, né, em sua obra Crônicas da Educação, na qual conseguiu: a educação é fundamental para a orientação individual, ou seja, para a criticidade nas inúmeras situações da vida social. Tá vendo? Então, ela utilizou aqui a poeta, né, a escritora brasileira e poeta, a Cecília Meirelles, na obra dela, falando que a educação é fundamental para a orientação individual e para a crítica das pessoas, ok? Então, só para você ter uma noção de como está sendo construída essa linha, né? Então, aqui, no caso desse daqui, ele não citou nenhum autor, mas ele trouxe um dado, ele trouxe uma referência, tá? Aqui, ó. É marcante na história nacional a afronta da expansão econômica diante as terras socialmente ocupadas. A década de 70, aí, ó, ele trouxe um dado. Por exemplo, destaques pela diminuição nas áreas indígenas. Ele pegou lá ele fez ao contrário. Ele, lá nos textos motivadores, ele viu algum dado desse referente a 70 e inseriu aqui, ó. Destaques pela diminuição das áreas indígenas em virtude da ampliação das fronteiras agrícolas em meio às demandas da Revolução Verde. Não, mas aí no caso aqui realmente não teve texto motivador, não, porque lá não falava nada sobre a Revolução Verde. Isso foi ele que trouxe mesmo, era de conhecimento dele que na década de 70 houve uma Revolução Verde. Posteriormente, a construção da hidrelétrica do rio Xingu, que foi responsável pela perda de moradia dos ribeirinhos. Outro dado associado que ele colocou aqui foi essa hidrelétrica, que é um fato dessa construção, a qual fez esses ribeirinhos, né, essa pressão urbana acontecer. Então, é praticamente isso. Para o chat GPT, vamos ver o que é inteligência artificial.
ela tende a nos apresentar como uma citação. Ó, escreva, vamos dar um comando, escreva em 3 linhas, citação de, do autor. Vou colocar aqui Ailton Krenak sobre. Eu estou colocando Ailton Krenak porque ele é destaque nessa área, né? Então, Krenak sobre os povos tradicionais e o problema da apreensão urbana. Vamos ver o que ele tem nos apresentar a respeito disso. Ó. Até que deu uma referência legal aqui, ó. Ailton Krenak ressalta que os povos tradicionais enfrentam uma pressão urbana crescente que ameaça suas culturas e modos de vida. Ele enfatiza a importância de respeitar e proteger esses saberes ancestrais, que são essenciais para a diversidade e sustentabilidade do planeta. Krenak defende a valorização das práticas e da sabedoria dos povos originários como forma de resistir à homogeneização cultural. Ó, que interessante, hein? Então, ó, é aquela coisa, né? Você tem que ter uma referência, tem que ter mesmo que você não consiga acompanhar a obra do autor, ou você consiga ter uma leitura frequente da sua obra, essa inteligência artificial ao menos nos traz isso. Você pega alguma referência, algum autor de referência e mencione no prompt para ter ideia do que você pode colocar a respeito desse autor. Tá? Isso pode ser de qualquer área. Por exemplo, eu mesmo gosto muito de citar um autor, que é um indiano chamado Krishnamurti. Então vamos ver o que ele possa contribuir nesse sentido. Ó. Escreva uma citação, 3 linhas, linhas é, referente ao autor Jiddu Krishnamurti. É um autor que eu venho acompanhando há muito tempo, um filósofo indiano, né? Há muito tempo que eu venho acompanhando ele, e eu uso muitas máximas dele nas minhas redações. Então, autor Jiddu Krishnamurti sobre a pressão urbana e os povos tradicionais. Vamos ver lá o que ele vai nos colocar aqui. O que ele pode colocar aqui? Ó. O Jiddu Krishnamurti alerta que a pressão urbana pode alienar os indivíduos de suas raízes e tradições. Olha, que interessante. Ele enfatiza que a verdadeira compreensão da vida surge do diálogo entre a sabedoria ancestral dos povos tradicionais e a modernidade. Para ele, essa conexão é essencial para encontrar um equilíbrio em meio ao caos urbano. Ó, eu nem sabia que esse autor ele já tinha algo representativo acerca da pressão urbana. É muito interessante. A inteligência artificial ajuda nesse sentido. Não que nós vamos copiar isso do jeito que está aí, mas a gente tem uma ideia do que e dando continuidade ao desenvolvimento 2, ok? Lembrando que como é continuidade do parágrafo, né? Nós vamos aqui
não tem o espaço aqui, ok? E aqui é ponto. E vamos começando com letra maiúscula aqui, ó. Tentar de assim melhorar a sua caligrafia, tá? Porque isso também conta na questão de pontos. Quando você for trabalhar, sair do rascunho para passar para a folha original, ok? Então, como ficou aqui, ó, utilizando lá a ideia da inteligência artificial, eu fiz uma contextualização com a nossa, utilizei, né, argumentos da nossa contextualização lá em relação à arte, independente da disposição da tela em retrato ou paisagem, de acordo com o escritor e ativista, aqui ó, sempre você vai ter que reforçar o autor ou a citação com esse de acordo, segundo, tá? Em consonância com, se você for usar uma máxima, conforme a máxima do autor tal, 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 entendeu? Então, sempre reforçando esse conectivo para referenciar o autor, ok? Então, vamos ver, independente da exposição da tela em retrato ou paisagem, de acordo com o escritor e ativista Ailton Krenak, abre aspas, né? Aí é o que ele reforçou lá no livro deles, né? Ou qualquer outra mídia, para respeitados lá os saberes ancestrais. É essencial para a diversidade, a sustentabilidade e, e a resistência, que é o que ele muito fala, ok? Bom, eu espero aí que você esteja compreendendo, tá? Essa escrita em